nós vamos continuar o estudo da missa, e nós terminamos falando sobre o cumprimento da paz, o momento em que todos na missa já deram o seu perdão lá no Pai Nosso, já estão reconciliados, e é um momento muito bonito que simboliza a paz universal. Aquele é o Shalom, onde dentro do significado da palavra Shalom, que é uma paz muito mais completa, é uma paz que abrange o espírito, a alma, o corpo, abrange todas as áreas da pessoa. Então o Shalom, ele significa prosperidade, saúde, harmonia, alegria, é a paz completa. E quando você ministra isso, né, ali você está ministrando para todo o corpo. E simbolicamente, para as pessoas que estão do lado, simbolicamente no sentido de que aquelas pessoas representam todas as pessoas do mundo, mas também individualmente. Então, cada pessoa que a gente cumprimenta e dá a paz de Cristo, às vezes a gente faz isso tão automaticamente, como uma rotina. Paz de Cristo, dá beijinho, aquela coisa como se fosse um cumprimento normal, né? Que você encontra uma pessoa na rua, abraça. E não é esse o sentido. Então, quando a gente vai cumprimentar uma pessoa na missa, você, na verdade, vai ministrar para ela essa paz, esse Shalom, ministrando para ela prosperidade, saúde, alegria. É mais um momento que existe na missa, para que, se a pessoa ainda não está completamente livre, liberta, ela possa receber ali uma bênção mesmo de paz, de alegria, de consolo, só com essa ministração. E daí a importância da gente ter esse conhecimento e não ficar ali naquele momento, aquela correria, não precisa ficar saindo do banco, ir lá no fundo, cumprimentar um, cumprimentar outro, vira aquela... Não é esse o sentido, né? É o sentido desse momento de ministração de paz. Para você rever as pessoas que você não vê, você faz isso no final da missa, tá? É um momento assim que é muito mais de ministração do que de festa, né? De confraternizar. Depois deste momento, então o padre inicia o cordeiro. E aí, neste momento, depois de todo esse rito que nós passamos, é o momento que nós vamos pedir misericórdia. Então nós pedimos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Na palavra de Deus, o singular é muito mais do que o plural. Então, o pecado é muito mais do que os pecados. Quando você fala os pecados, você pode falar inveja, mentira, adultério, fornicação, avareza, etc. O pecado é tudo, é a raiz. A árvore vai crescendo e vai dando um fruto aqui, outro fruto ali, outro fruto, os frutos do pecado. Aí estão a árvore cheia dos pecados. Mas o pecado é a raiz. Quando você arranca a raiz, você arranca tudo. Certo? Então, quando a gente pede: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, na verdade nós estamos clamando a misericórdia daquele que, por ser o cordeiro que foi imolado, tirou o pecado, ele tirou a raiz do pecado. Ele foi lá e tirou tudo o que podia gerar pecado no mundo inteiro, em todas as gerações que já existiram, que iriam existir, a raiz do pecado. Neste momento nós clamamos essa misericórdia desse cordeiro que veio, esse Deus que se fez homem, justamente para se tornar esse cordeiro que foi imolado para que nós pudéssemos ser salvos. Então nós pedimos para ele: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. E depois: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
depois deste momento, que também é um momento de reconhecimento e confissão de que Ele é o Cordeiro, que foi imolado, que naquele momento ali é a vítima, e essa vítima que nós estamos sendo identificados com Ele, portanto nós nos tornamos ali parte, né, desse Cordeiro que está sendo oferecido. É por isso que Deus não rejeita nada que a gente oferece naquele momento. E aí nós, depois deste momento, o padre então pega um pedaço do pão e mergulha no vinho. E aí ele oferece e nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que é a confissão que o centurião fez. Ele reconheceu naquele momento que ele não era digno de que Jesus fosse até a casa dele para curar o seu servo. Porque ele se reconhecia pecador, ele reconhecia suas limitações. Mas, no entanto, apesar de tudo isso, ele cria que esse Jesus poderia curar o seu servo com uma palavra, não precisava vir até lá. E nesse momento nós pegamos emprestado essas palavras do centurião para dizer ali que nós cremos, né, que sabemos, reconhecemos que nós não poderíamos estar ali participando daquela ceia, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos fraquezas. E como, com todas as nossas fraquezas, receber dentro de nós o Deus vivo, verdadeiro, em corpo, alma, sangue e divindade, sem morrer? Como receber? Só pela misericórdia e graça. E aí nós reconhecemos isso, né? E dizemos para ele então que ele diga uma palavra e nós seremos salvos. E com certeza ele fala essa palavra, porque nós, por essa graça, por essa misericórdia, podemos receber o sangue, o corpo e o sangue de Cristo. E é muito importante que a gente participe da missa, não automaticamente. A gente assista a missa, né? Mas que a gente participe de cada momento. A gente tem que, porque às vezes a gente fala assim: no seu dia de que tens memorável, e vai falando isso como se fosse se você estivesse recitando alguma coisa, sem pensar na importância daquele momento. Porque se o Senhor Jesus não disser essa palavra, nós podemos morrer mesmo. Porque Paulo fala que aquele que recebe o corpo de Cristo indignamente morre, né? Ele fala: por isso que muitos estão dormindo, ou seja, morrendo, né? Porque estão comendo o corpo e sangue de Cristo indignamente. Então, neste momento, a gente reconhece, confessa que a gente não é digno, mas a gente está esperando e crendo nessa misericórdia. Por isso que não dá para você fazer isso assim, pipocando, papagaiando, só repetindo, mas de coração. Eu tenho assim experimentado momentos muito abençoados na missa. Assim, a missa tem sido para mim uma fonte mesmo de renovo, uma fonte de alimento, uma fonte de experiências com Deus, porque eu tenho procurado participar da missa todos os momentos, sabe? Às vezes eu tiro o óculos, que é para não enxergar mesmo nada. Eu nem leio o folheto, sabe? Fico de olho fechado, assim, vivendo cada momento, porque é impressionante, né? Quando a gente às vezes abre o olho e você distrai com uma criança, distrai com alguém que está levantando, distrai, né? E às vezes você, naquela distração, você perde um momento importante, porque a missa inteira é importante. E aí você deixa de ter, de receber uma bênção, não que você não seja abençoado, né? Mas você pode ter uma experiência muito maior, muito mais profunda, de restauração, de renovo, porque pela fé é que nós recebemos a graça, né? Então, se você se aproxima com fé, com mais vivência, vivendo mesmo, experimentando, é diferente,
daquilo. E não é assim, por sentimento. Não é você sentir a missa, mas é crer. Às vezes você não sente nada, mas você está ali crendo em cada palavra, sabendo o significado de cada palavra. Então a comunhão é o ápice, né? Aquele momento que você vai num crescendo, e naquele momento, depois de todo esses momentos que nós passamos, que a gente foi fazendo todo um trabalho para chegar naquele momento em que você vai receber o corpo e o sangue de Cristo. E aquele momento, você então já passou por vários momentos de reconciliação com Deus, de reconciliação com o irmão. Você está já no ponto, né, de participar do banquete. Porque aquele que estiver participando do banquete sem as vestes, como Jesus conta na parábola, que ele deu uma festa e as pessoas entraram e de repente ele viu ali na festa uma pessoa que não estava vestida, né, com as vestes nupciais. Então o que ele fez? Mandou a pessoa ir para fora. Então neste momento, toda a missa, o culto na missa, você vai se preparando e recebendo essas vestes nupciais. Então naquele momento você pode participar do banquete que vai ser servido, que é o corpo e o sangue de Cristo. Então neste momento a gente vai para a mesa, se dirige para a mesa da Eucaristia. Nós vamos receber o corpo e o sangue de Jesus. Nesse momento, nós vamos receber toda a vida que está em Jesus. Tudo que existe dentro dele, de vida, de força, de energia, de sabedoria, de ciência, de poder, de unção, tudo aquilo que consiste em Jesus, nós vamos receber. Olha que coisa tremenda. E neste momento nós vamos precisamos ir para esse banquete, né, com aquela fome de quem quer se alimentar com algo que vai mudar a vida mesmo. Porque, veja, se eu estou, né, tem uma música que a gente canta assim: se alguém está sedento, tu és água. Não sei se vocês lembram que a gente cantava na comunhão: se alguém está faminto, tu és o pão. Você lembra, Maria? Se alguém já está morto, tu és a ressurreição. E ele fala: você aprendeu, você é do seu tempo, não vem não. Aí ele fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, na cruz sangrenta em meu lugar morreste. Tu és um Deus de amor e de perdão. Então, naquele momento, nós vamos receber tudo o que aconteceu com Jesus, toda a vivência dele, tudo que marcou a sua vida e a sua morte, toda a sua essência, nós vamos receber dentro de nós. Então, é um momento, gente, tremendo. Eu fico, às vezes, pensando assim, eu falo assim, eu queria entender. Por que as pessoas ficam desesperadas, né, para tocar o Santíssimo quando ele passa? Se ajoelham diante do Santíssimo quando ele passa. E tem que fazer isso mesmo, não é que não tem. Mas vai receber a comunhão e pega, né, naquele Jesus que eles ficam desesperados para tocar, que está dentro do ostensório, e vai pegar no corpo e no sangue que está ali, vai colocar na boca, como se não fosse nada. Eu queria entender, eu falo, mas como é que pode ficar desesperado, né, para ficar diante do Santo? E é o mesmo Jesus, só que é o Jesus que você vai pegar. Aquele Jesus é o único momento que a gente pode pegar nele, porque lá no ostensório, né, o máximo que você vai conseguir é tocar no vidro, né? Mas naquele momento é um momento que é o único que você pode pegar. E não só pegar, comer. Quando eu pego assim,
eu coloco na boca, eu coloco assim, bem lá no alto para demorar para dissolver. Porque aí eu fico com ele na boca um tempão, assim, e eu falo, Senhor, eu me sinto como aquela mulher que ficava beijando, regando os pés de Jesus com as lágrimas e beijando, porque eu fico beijando ele. Enquanto ele está aqui na minha boca, eu falo assim, Senhor, eu vou ficar te beijando até ficar o último pedacinho. Aí eu fico engolindo assim aqui para poder ficar. Eu quero ficar o máximo possível com Jesus aqui, né, para poder ficar tocando, beijando ele mesmo. Porque é um momento, gente, tremendo. Vocês já imaginaram? Pararam para imaginar que aquele momento, o Deus do universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis está dentro da nossa boca? Não é um negócio assim extraordinário, extraordinário. Uma coisa assim que não tem palavras para descrever o que Jesus fez. Não bastando ele morrer na cruz, não bastando ele derramar todo o seu sangue, ele ainda por cima se dá para a gente comer. Nossa boca que é tão indigna, que fala tanta bobagem, que, né, essa língua, que misericórdia, quanta coisa que fala que não devia, né? E essa língua ele permite que toque nele, que coma, né? É uma coisa assim que não tem explicação. É muita misericórdia, é muito amor, é muita predileção por nós. Porque não precisava. Tudo que ele fez, a gente já estava salvo. Mas ele nos amou tanto, 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 que mesmo depois dele estar lá no céu, glorificado, ele ainda se sujeita a se transformar num pedacinho de pão e ser comido por nós, por essa boca pecadora. E assim, nesses momentos, né, eu fui tendo alguns tratamentos, assim, pensando, né, o que eu gosto de ficar pensando ali na hora que a gente está comungando. E depois disso, eu vi assim, sendo confirmado tudo isso pelas palavras de Santo Agostinho, porque eu falava assim, será que eu estou doida? Né? Mas depois eu vi que Santo Agostinho também, não dessa forma, mas confirmava isso. Veja, como é que a gente faz uma vacina? Você não pega e você tem que pegar aquela doença, né? Você tem que pegar o vírus, pegar aquilo lá, colocar para você poder receber e aquele vírus que está lá, o teu corpo vai se defendendo daquela quantidade de vírus e você fica imunizado contra aquela doença. E o que acontece, né? Jesus, quando ele se tornou o pecado, porque ele se transformou no pecado, pelas suas pisaduras, porque aí eu fui compreender o que eram essas pisaduras, né? Veja, ele naquele momento que ele se tornou o pecado, todo o pecado de toda a humanidade que existiu e há de existir, a raiz do pecado, né? Então toda a raiz que vai produzir todos os pecados que existem. Gente, esses dias eu vi eu falei, gente, quando você pensa que não tem mais pecado, você vê um pecado novo, né? Eu vi divulgando na internet um jovem crucificando um cachorro. É uma cena assim que é chocante, né? Você vê a carinha do cachorro. E eu falo, gente, não é possível. E ele lá com os dedos assim, né? Que é o sinal. E achando o máximo, né? E o cachorrinho pregado na cruz. Primeiro, né? Porque aquilo me chocou muito, porque a cruz é uma coisa sublime, né? Então você pega um cachorro e prega na cruz, tem um significado assim satânico mesmo, uma coisa que
você vê que o diabo está por trás daquilo, né? E então todos esses pecados, todos os pecados que existem no mundo, coisas que a gente às vezes fica sabendo assim, que fala, que embrulha o estômago. Tem coisa que a gente fica sabendo que embrulha, sabe? Dá ânsia de vômito, porque você fala, não é possível que existe uma maldade dessa. E de repente você imagina que tudo aquilo foi transformado em Jesus. Vocês já imaginaram o que é isso? Embrulha o estômago da gente, você saber que uma pessoa, por exemplo, é capaz de pegar uma criança e torturar, né, fazer um monte de coisa. Agora, você imagina aquilo se transformando em Jesus. Naquele momento, ele carregando aquele pecado. Então, não é à toa que quando ele estava no Getsemane, aquilo foi terrível, ele tinha que suar sangue, porque a angústia dele não é por causa da dor que ele ia sofrer, dos pregos, dos espinhos, era saber que ele ia ter que carregar todos esses pecados, todos, sabe? Todas as imundícies, todas as coisas horríveis que existiram e que tudo somado ele tinha que carregar tudo aquilo, se transformar naquilo. Mas ele fez isso por amor de nós, porque exatamente por ele ter sido pisado, se transformado, né, naquela carregado todo o pecado do mundo, é que ele pôde se transformar nessa vacina. Então, quando a gente come o alimento, né, não só você é alimentado, mas esse alimento é um alimento que cura, porque ele se transforma em remédio. É igual um antibiótico, né? Você pega todos aqueles os antibióticos lá, os bichinhos que vão curar, né? E ele se transforma. Então você recebe naquele momento a cura de todas as enfermidades, de todas, porque tudo que existe de doença, de sofrimento, de dor, estava ali na cruz. Senão Jesus não poderia ter morrido, porque o salário do pecado é a morte. Ele era perfeito, ele não ia se deteriorar, não tinha como ele morrer. Mas quando ele se tornou pecado, e o peso do pecado foi tão grande que ele sucumbiu, né? Mas aquele momento, a carne de Jesus, o seu corpo, a sua alma, tudo aquilo se transformou para nós numa fonte inesgotável de cura. Para qualquer tipo de pecado, para qualquer tipo de problema mental, de problema espiritual, de fraqueza, então qualquer coisa que a gente tenha, né, em nós, qualquer coisa que a gente exista lá dentro e que a gente às vezes não consegue se livrar daquilo, o remédio está ali. Por quê? Porque ali foi sintetizado todas as dores, todas as pisaduras, tudo. Então aquele remédio, aquele alimento é um alimento que cura. Você vai tomar esse alimento. E o sangue, a mesma coisa. Eu gosto muito de vez em quando eu vejo, quando é possível, mas eu gosto de ver quando dá aqueles programas da Discovery que passam sobre animais, aquelas coisas todas. E eu assisti alguns sobre cobra. Cobra quando pica, veneno, aquela coisa toda, né? Então, tudo que acontece, né? Quando uma serpente ela pica uma pessoa, aquele veneno começa a penetrar na corrente sanguínea e ele vai para todo o corpo. E aí o que ele vai fazendo? Ele vai paralisando todos os órgãos, ele vai paralisando, a pessoa começa a perder os movimentos, ela raciocina, mas ela vai perdendo toda a capacidade de se movimentar e a pessoa vai apodrecendo, né? Aonde aquele sangue começa a circular, aquele veneno, primeiro ela fica imobilizada, né? Eu assisti um que o cara ele mexia com cobras, né? Ele era daqueles. E ele pensava, depois ele conseguiu se recuperar,
mas ele falava com as pessoas assim, ele só mexia os olhos. Ele não conseguia se comunicar porque o veneno, ele estava no meio de uma floresta, ela não tinha como tratar, e ele foi perdendo todos os movimentos, a respiração, ele não conseguia respirar, ele via as pessoas conversando com ele, ele queria falar, mas ele não conseguia, porque ia paralisando tudo. E depois começa, aonde ela pique, onde vai apodrecendo. E é uma dor muito forte, uma coisa, se vocês já viram alguém picado de cobra, depois onde fica tudo marcado, né? Então o inimigo faz isso conosco, né? Ele dá umas picadas e vai injetando veneno na gente. Então quantos venenos ele não vai injetando? E esse veneno começa a circular dentro da gente e começa a trabalhar para a nossa morte espiritual. Então ele vai nos paralisando, vai nos deixando sem movimentos, vai estagnando a nossa vida espiritual, vai nos impedindo de nos comunicar com Deus e com as pessoas. A gente vai ficando totalmente parado e vai apodrecendo. Se você vê uma pessoa, às vezes você vê uma pessoa assim, no estágio de pecado, assim, onde o pecado destruiu aquela vida, você vai vendo, você vê exatamente o que o veneno faz, né? A pessoa vai indo, e fisicamente mesmo, né? Depois você vai vendo que a pessoa, você vê uma pessoa, por exemplo, que viveu muito tempo envolvido com drogas, você vai vendo que a pessoa vai ficando acabada, né? Vai destruindo por dentro, por fora, por tudo, né? Ou outros tipos de coisas, você vai vendo que a pessoa vai ficando assim realmente destruída. E o sangue de Jesus é o antídoto. Como que você tira o veneno da cobra? O único jeito de você salvar uma pessoa que foi picada por cobra é colocando o antídoto do veneno, né? Então o sangue de Jesus, exatamente porque ele se tornou o pecado, ele é o antídoto para toda e qualquer picada, para todo tipo de cilada, para todo tipo de veneno, porque existe N tipo de cobras, cada um tem o seu estilo de veneno, né? E assim também, Satanás ele vai colocando diversos tipos de venenos. E o sangue de Jesus é um antídoto. Então, quando eu vou comungar, né, antes eu vou me colocando em oração e eu vou falando, Senhor, eu preciso da cura, eu preciso do remédio para isso, para isso, para isso. E eu preciso do antídoto, porque eu já fiquei uma semana, né? Quantos veneninhos aqui não entraram? E eu preciso do antídoto, porque o sangue de Jesus, ele é um antídoto contra a morte, inclusive, a morte espiritual. Por isso que ele fala, quem bebe do meu sangue terá a vida eterna. Porque ainda que o inimigo tente te matar espiritualmente, para que você tenha a morte eterna, esse sangue garante o antídoto. E você tem a vida eterna. Quem bebe desse sangue tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Assim como quem recebe, pode a pessoa estar acabada, né? Que nem esse cara do filme, ele estava assim já no último. Aí ele conseguiu receber o soro, e é impressionante, conforme o soro vai entrando, como vai devolvendo a vida, sabe? A pessoa vai revivendo novamente, ela vai voltando, tudo aquilo que ela estava, aquele quadro, ela vai voltando, ela volta à vida. E é a mesma coisa que acontece com o sangue de Jesus. Você pode estar no último grau, e esse sangue, ele vai te resgatando, te renovando, te trazendo tudo a vida que está em Jesus. Então Santo Agostinho, ele fala assim: não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós. Quando a gente come um alimento comum, o alimento vai se transformar na gente, né? Mas não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos. É Jesus Cristo que nos transforma nele. Então é a mesma coisa, quando o rio chega no mar, não é o mar que se torna rio, é o rio que se torna mar. Então quando você vê o rio chegando no mar, ele vai se misturando, depois você não sabe achar mais onde está o rio, onde está o mar, porque virou mar, tudo virou mar, está tudo salgado, está todas as características, aquele rio não existe mais,
Ele correu, entrou no mar, mas agora ele é mar. Não foi o mar que ficou doce e se transformou em rio. Pelo contrário, o rio é que se transforma em mar. Então é a mesma coisa. Quando nós recebemos Jesus, não é Ele que vira a Denise, por exemplo, mas sou eu que vou me transformando nele. Quanto mais eu comungo, mais eu me transformo nele. Assim como o rio se transforma no mar. Até que vai chegar um momento que você vai procurar a Denise, se Deus quiser, e não vai achar. Né? Por quê? Porque vai se transformando, vai se transformando. E é assim que a gente vai vivendo essa experiência espiritual. Né? A gente vai se transformando. E ele diz mais ainda: sendo Deus onipotente, não pôde dar mais. A Eucaristia é o máximo. Mesmo ele sendo onipotente, podendo dar todas as coisas, ele não pôde dar mais. A Eucaristia é tudo. Porque é dar o próprio Jesus para a gente comer e se transformar nele. Sendo sapientíssimo, não soube dar mais do que a Eucaristia. E sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente fica assim, nossa, quantas coisas a gente busca, né? Assim, em termos de Deus que é onipotente, Ele pode me dar isso, pode me dar aquilo, peço isso, peço aquilo. Ou, né, da sabedoria de Deus, ou da riqueza, Senhor, me dá isso. Tantas migalhas, né? Sendo que o máximo que Ele pode dar é o próprio Jesus na Eucaristia, porque nele estão contidas todas as riquezas, a palavra diz isso. Né? Todas as riquezas do universo estão contidas em Jesus. Todo o poder do universo está contido em Jesus. Toda a sabedoria do universo está contida em Jesus. E tudo isso Ele deu para a gente comer. A Eucaristia é o pão de cada dia que se torna como remédio para a nossa fraqueza. De cada dia. Então, o remédio de cada dia para a fraqueza de cada dia. Na Eucaristia, Maria perpetua e estende sua maternidade. Porque Jesus está cada vez ali, ó, se renovando, voltando aqui, né? É como se ele tivesse vindo, porque ele veio em carne e sangue no ventre de Maria, e ele vem em carne e sangue na Eucaristia. Não existe, então, coisa mais tremenda, mais sublime e que a gente possa desejar mais do que a Eucaristia, né? E a gente precisa pedir perdão mesmo pelas missas, né? Pelas Eucaristias que a gente passa batido, que a gente ignora, que a gente despreza muitas vezes, né? E é por isso que Paulo é tão severo quando ele diz, né, que aquele que come e bebe indignamente desse pão, sem discernir o corpo, come e bebe a sua própria condenação. Porque você já imaginou, ele dá o maior presente que ele podia dar, e esse presente ser atirado, né, assim, ser desprezado, é algo muito, muito triste. Às vezes eu penso que até o inimigo valoriza mais, porque eles pagam uma fortuna por uma hóstia consagrada. Tanto que tem que ter o maior cuidado para os ministros da Eucaristia, né, para ver se a pessoa realmente comeu, porque eles querem a hóstia consagrada para eles profanarem nos cultos satânicos, nos lugares assim, fazer um trabalho feito com uma Eucaristia, por exemplo, é um negócio assim, né? Então, quer dizer, eles valorizam mais, eles reconhecem. E nós que temos aquele acesso livre, não valorizamos,
né? Muitas vezes desprezamos, muitas vezes participamos de qualquer jeito, né? Muitas vezes não damos importância. E é por isso que muitos, como diz Paulo, estão doentes. E muitos morreram, e muitos estão morrendo porque estão comendo e bebendo indignamente. Então diz que Paulo VI diz assim: a Eucaristia tem força ou virtude de síntese da nossa religião. Síntese doutrinal, porque sendo ela quase um prolongamento da encarnação do Verbo de Deus no meio de nós e uma renovação sacramental do sacrifício redentor de Cristo, toda a revelação se concentra neste ponto focal. O mais misterioso e o mais luminoso da nossa fé e síntese existencial, porque nesse sacramento do pão do céu, toda a realidade, toda a virtude, toda a derivação da vida cristã encontra a sua referência e o seu alimento. Tudo que você precisar, tudo, em termos de vida espiritual, de unção, de tudo, se encontra ali. É o ponto focal. E é por isso que eu insisto tanto, gente, quando a gente vai fazer algum evento, pede missa como intercessão. As missas para o seminário, as missas para o grupo de jovens, porque ali é uma intercessão por excelência. É o ponto máximo de uma intercessão. O Paulo VI falou tudo isso, né, no Congresso Eucarístico que teve em Bogotá, em 1968. Tinha um santo que se chamava São Pedro Julião Eimar. Esse santo era um santo que fazia muitos milagres em vida. Ele tinha dons de cura, dons de milagres, então ele era muito procurado para que orasse, né? Então as pessoas iam procurá-lo para que ele orasse, para que ele pudesse interceder, para que ele pudesse... E ele respondia assim, ele era bravo, ele respondia assim: não tenho mais nada para dar para vocês. Vocês já têm a Eucaristia, que mais vocês querem? Depois dela não há mais nada, somente o céu. Depois da Eucaristia não há mais nada, somente o céu. Vamos repetir isso? Depois da Eucaristia não há mais nada, somente o céu. Não precisa falar mais nada, né? Então, gente, como é que a gente pode participar de uma Eucaristia em estado de pecado? Como é que a gente pode participar de algo tão santo vivendo no pecado? Essa é a questão, né? Porque a gente sabe que a gente peca e a gente vai na missa e a gente pede perdão, né? E Deus perdoa. É todo um trabalho, tem todo um espaço para reconciliação ali dentro. Mas se eu tenho ódio no coração, um ódio assim, eu me recuso a perdoar uma pessoa, como é que eu posso ir na missa e comungar o corpo de Cristo, que morreu por aquela pessoa que eu tenho ódio? Como é que eu posso comungar se eu vivo numa situação de pecado da qual eu não quero me arrepender, eu não quero deixar? Não é o pecado a gente, né, comete, mas viver num estado de pecado, né, viver numa situação e fingir que não está acontecendo nada e comungar é uma coisa muito perigosa. Então, eu não vou comungar mais? Não. Porque a gente precisa da comunhão. A questão é o seguinte: eu preciso me arrepender, desejar essa mudança e buscar a Eucaristia para poder mudar. Porque ela é o remédio para o ódio, ela é o remédio para a amargura, para tudo aquilo que o inimigo injetou de veneno. Ele injetou o ódio, ele injetou a amargura, ele injetou a preguiça, ele injetou a mentira, ele injetou um monte de coisa. Ali está o antídoto. O que eu não posso é estar numa situação de pecado e frequentar, assim, não tenho a menor intenção de mudar, né? Eu sou mentiroso, minto, mas eu não tenho intenção de mudar. Então,
Como é que eu posso? Eu não acho que eu estou errado de contar mentira. Eu não acho que eu estou errado de enganar os outros. Eu não acho que eu estou errado de ser desonesto. Eu não acho que eu estou errado de ser corrupto. Então, como é que eu posso? Eu não tenho vontade nenhuma de me arrepender. Eu quero continuar cometendo minhas corrupções, minhas desonestidades, minhas mentiras, minhas falsidades, né? Meus adultérios. E aí? Como é que faz, né? Se não há vontade de arrepender e de mudar, então é muito perigoso ir na missa e comungar. A gente precisa ter essa disponibilidade de, diante de Deus, durante todo o processo da missa, pedir essa força. Se está com raiva de alguém, perdoar. Se está com, sabe, limpar o coração realmente, né? E se está difícil, mas você tem o desejo, você comunga, para justamente ter a força necessária para fazer aquela mudança. Isso é muito importante. A Didaquê é um dos mais antigos documentos da igreja e diz: aquele que está brigado com seu companheiro não pode juntar-se antes de se reconciliar, para que o sacrifício oferecido não seja profanado. Mateus 5, 23 a 25 fala isso, né? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de vir oferecer o seu sacrifício, vai, se reconcilia com ele, depois vem oferecer o sacrifício, para o sacrifício não ser profanado. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, primeiro resolve o problema. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar o fogo de um palito de fósforo virar um incêndio florestal. Porque é mais fácil você apagar um palitinho de fósforo do que você apagar um incêndio. Então, é mais fácil, quando você está com uma raivinha desse tamanhozinho, quando você resolver o problema, do que você esperar aquilo virar uma coisa assim tão grande que você já não consiga, né, alimentando a raiva, alimentando o ódio, alimentando fofoca, alimentando, né? Você está com raiva, aquilo não dê descanso, né? Já diz a palavra: não se põe o sol sobre a vossa ira. Não durma com raiva de ninguém, porque se você dormir, aquilo vai se solidificando, amanhã vai ser mais difícil, no outro dia mais difícil. Então tem que resolva o problema. Não durma com raiva de ninguém. Não durma com raiva de ninguém da sua casa. Não durma com raiva de ninguém que você conviveu durante o dia, durante a semana. Não, porque quanto mais você dormir assim, mais isso vai aumentando. Sabe? Aqueles veneno, quanto mais tempo o veneno fica no teu corpo, mais danos ele vai causando. Então resolve o problema rapidamente. São Francisco de Sales, ele escreve um livro para Filoteia, instruindo. Filoteia quer dizer amiga de Deus, né? Então ele está instruindo todos os amigos de Deus sobre como você ter uma vida devota. E ensina como ela deve participar da missa. Então ele diz: da comunhão ao fim, agradece a sua divina majestade por sua encarnação, vida, paixão e morte, e também pelo amor que nos testemunhou neste santo sacrifício, conjurando-o por tudo isso a ser propício a ti, a teus parentes, amigos, a toda a igreja, e ajoelhando-te em seguida, com profunda humildade, recebe devotamente a bênção que nosso Senhor te dá na pessoa de seu ministro ordenado. Então, o que acontece? Depois que você recebeu o corpo e sangue de Cristo, é o momento da ação de graças. Então, neste momento, você vai para o seu lugar. Você vai ficar em adoração. Você vai ali fazer todo o agradecimento por toda a história de salvação, por tudo aquilo que você está recebendo. Quando eu acabo de comer, tem um versículo do Salmos que ele fala assim, né? Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo todos os montes, né? E eu faço uma paráfrase. Aí, na hora que eu recebo a comunhão, eu falo assim: meu sangue bata palma e cantem de júbilo todos os meus órgãos, porque o Senhor está entrando aqui. Né? Então, eu já vou assim, já os meus neurônios que estão meio parafusiando, já vai voltando de novo, né? E vai
renovando todos os meus ossos, meu sangue, tudo que tiver aí de célula que não está muito bem, vá dando glórias, né? E aí vou agradecendo a Deus por toda a história de salvação da minha vida, né? Por tudo que Ele fez por mim. E aí pedindo essa graça, né, que se estenda para todas as pessoas pelas quais eu comunguei, né? Para as intenções. Então você vai fazendo, é um momento importantíssimo. Então, gente, sair da missa, receber Jesus e ficar batendo papo é o fim do fim, né? Sair da missa, receber a comunhão, sair correndo para ficar lá fora para poder ir embora mais rápido, é o fim do fim. E aí fica lá no sacrário, lá embaixo, né? Na saída, batendo papo, conversando, dando risada, atrapalhando quem quer fazer a sua ação de graças, né? Naquele momento, gente, você está com o corpo e sangue de Cristo, com toda a sabedoria, com toda... quanta graça, quanta revelação, quanta coisa que Deus não faz naquele momento pra gente. Então é o momento de você estar. Até a Regininha me perguntou, né? Pode ter louvor nesse momento? Que surgiu no grupo, né? Não precisa ter, né? Não é necessário que tenha. É importante que você tenha um momento de silêncio. Se não é proibido que se tenha um louvor nesse momento ali, que as pessoas... O ideal é que o louvor seja uma coisa bem tranquila, de ação de graças, né? Um negócio muito levinho, para ajudar neste momento de... né? Mas é um momento de calma, um momento de introspecção. Não é um momento de se sair, né, batendo palma, cantando, nada disso. É um momento de reflexão, de ficar você lá para dentro, de introspecção, tá? Não é proibido, né? Mas não é preciso, não está lá no missal que você tem que ter esse louvor. Até o Papa, por exemplo, vocês observaram que terminava a comunhão, ele pedia um silêncio, né? Ficava todo mundo em silêncio depois da comunhão, um momento, aquele monte de gente, né? Todo mundo lá em silêncio, participando, né? Recebendo mesmo aquele momento de Deus fala comigo agora, Ele está dentro de mim. E se você não faz esse momento, você perde essa bênção, né? Então, depois disso, tem a oração após a comunhão, depois que todo mundo comungou, o padre já acabou ali de guardar de preparar aquilo que foi usado na Eucaristia, né? Todas as vasilhas lá que ele usou, e vai ter ainda, essa oração ainda é ligada, faz parte da liturgia eucarística. Ela fecha a liturgia, esse momento da liturgia eucarística. Então, naquele momento que vem escrito lá a oração após a comunhão, o padre vai pedir as graças necessárias para nós, que a gente obtém através da Eucaristia. Então, ele é um momento também, mais uma oração intercessória a nosso favor, que o ministro faz para que aquela comunhão possa operar em nós as graças que ele vai pedir, né? E depois disso já vem os ritos finais. Os ritos finais é o encerramento da missa. Tem 3 elementos fundamentais: a saudação do sacerdote, a bênção, que às vezes é uma bênção mais solene, tem alguns dias, de acordo com a liturgia, né? É feita de uma forma mais solene, e a despedida, quando ele fala vão em paz, né? Que o Senhor vos acompanhe. Ele se despede e pede que todos vão dando graças, né? E por fim, a palavra missa, ela vem do latim missio, que significa missão ou envio. Era usada na despedida, quando, bem antigamente, bem no início da igreja, os catecúmenos, né, que eram aqueles que estavam fazendo a catequese para receber a primeira Eucaristia, quando eles eram enviados em mício, né? Eles saíam para fora, porque eles ainda não podiam receber a comunhão, então eles iam, chegavam na hora da Eucaristia, eles tinham que sair, para poder, só comungavam aqueles que tinham feito a primeira comunhão. Então, eles saíam, e eles não podiam participar, né?
Aí, a partir do final do século IV, essa missio passou a designar toda a liturgia. Então, ao sair da missa, depois de tudo aquilo que você recebeu, você tem como missão de levar aos outros a experiência que você teve. Então, naquele momento, você foi abastecido, restaurado, curado, renovado, tratado, e aí você vai levar para os outros. Porque, como diz a minha mãe, depois você tem uma semana para trabalhar, para voltar e oferecer no outro domingo, no ofertório, aquilo que você fez durante a semana com aquilo que você recebeu na missa passada. A gente vai, trabalha, né? Fica em missão, depois se abastece, depois sai para a missão, fica a semana, vai, se abastece, né? Então, a missa é uma fonte de muita bênção, de um poder espiritual imenso, né? E que opera realmente grandes maravilhas em nós. Então, nós vamos agradecer a Deus, né? Vamos ficar em pé. Agradecer a Deus pela missa, por tudo aquilo que o Senhor opera através, né? Por esse amor doido, né? Que não só se oferece a nós na cruz, mas se oferece a nós na Eucaristia. Então, vamos dar graças nesse momento pela bênção que é a Eucaristia. Vamos pedir perdão dos momentos em que nós não demos o valor necessário por falta muitas vezes de conhecimento, né? A palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Mas também diz, né, que nas cartas de João que antes de eu saber eu não tinha pecado, mas depois que eu fiquei sabendo, aquilo já é contado como pecado. Então, agora que nós sabemos o profundo significado da missa e como nós devemos participar dela, a importância de nós usufruirmos dessa riqueza, de nós mudarmos a nossa forma de participar, de nós entrarmos realmente de coração em cada missa que a gente for, colocando diante do Senhor agora essa ação de graças. E também assim, gente, agradecer muito a Deus, porque só nós temos isso, né? Nós temos tantos irmãos evangélicos que são nossos irmãos, que creem em Jesus Cristo, fazem parte do corpo de Cristo, mas eles não têm essa graça que nós temos. Nós somos assim muito privilegiados de sermos católicos, de termos sacerdotes que podem fazer essa ministração, né? Ser um ministro da Eucaristia, agradecer pelos nossos sacerdotes, orar por eles, né? E agradecer, eu de coração, assim, muitas vezes agradeço a Deus por Ele ter me chamado dentro da Igreja Católica, porque assim eu posso participar dessa riqueza infinita que é a missa e que é toda a herança que vem pela vivência, pelo tratamento de Deus a todos os santos, tudo aquilo que eles produziram, né, de conhecimento. É uma graça para nós, né, termos essa bênção, essa dádiva. E eu oro agora para que todos nós possamos, a partir de hoje, vivenciar a missa de uma forma diferente, ir para a missa mesmo como um momento sobrenatural, participar da missa sabendo que ali acontece um grande e poderoso milagre, o maior de todos, e que nós somos chamados para participar desse milagre. Nós fazemos parte desse milagre. Todas as vezes que nós participamos da missa, nós participamos de um tremendo milagre. Então eu oro agora para que o Senhor nos conceda fé, para que o Senhor nos conceda a bênção de cada vez mais participar com o coração ansioso, desejoso, faminto. Que o Senhor conceda a cada um de nós a graça
de ouvir a voz do Senhor, de ouvir o tratamento do Senhor em todas as partes da missa. Que o Senhor nos conceda a graça da reverência, da devoção. Que o Senhor conceda também o arrependimento por todas as vezes que nós participamos da missa de uma forma irreverente, de uma forma desrespeitosa até. Que o Senhor nos perdoe. Não leve em conta os dias de ignorância nossa e de todo o seu povo. E que nós possamos propagar essa palavra, possamos propagar essa riqueza, anunciar realmente como missio, como missão, as riquezas infinitas que acontecem na celebração da missa. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, através dessa graça e bênção que é a Eucaristia, nos una cada vez mais num só corpo. Abençoe toda a Associação GESÉ, todos aqueles que vão ouvir esse material, seja em DVD, seja em CD. Que todos aqueles que em qualquer época, em qualquer era, em qualquer fase, escutem, possam receber um tratamento profundo do Espírito Santo e ter renovado o seu coração. Abençoa-nos, Senhor, abençoa as nossas famílias, abençoa os teus sacerdotes, abençoa o bispo, o papa, abençoa toda a tua igreja, Senhor, e renova-nos no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém.